Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 25 de janeiro, vamos às notícias aí, se o mosquito deixar. Novidades, né? Treinador, 3 nomes aí finalistas, segundo o GE, para o papai, o boss John Textor escolher, né? Provavelmente nesse final de semana. Trouxe essa informação ontem para vocês, que esse final de semana era decisivo. Então fica aí até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre os 3 nomes que estão na mesa. Botei na thumb aí os 2 medalhões, né? Vocês já viram os 2 principais nomes e também, claro, o Vasco Matos correndo por fora, né? Aí um treinador que seria realmente uma aposta, né? Que pouca gente conhece. Mas vamos lá, vamos começar dando um giro aí de notícias com a seleção brasileira sub-20. Temos que falar, porque eu comentei aqui, né, que o zagueiro Jair do Botafogo está com a seleção brasileira lá na Venezuela, comandada pelo Ramon Menezes, né, comandada em tese, né, pelo menos, porque sofremos um atropelamento que dói, vergonhoso, eu diria. Perdemos de 6-0 para nossa arquirrival Argentina, né? É duro falar isso, galera. A gente não gosta de perder, né? Como diria Galvão Bueno, nem no Para o Ímpar, para os hermanos, sofremos essa doída goleada 6-0. O que se pode dizer, pelo menos de positivo, é que o zagueiro Jair, né, não teve culpa, né, na goleada, enfim, por mais que tenha participado ali, tenha sido envolvido, né, pela seleção argentina, assim como toda a equipe do Ramon Menezes. Bola para frente, né? Amanhã, domingo, 18 horas, a segunda partida do Brasil, enfrentando dessa vez a Bolívia. E se o Brasil quiser se classificar para a segunda fase, tem que já responder, né? Tomar aquela sacudida e já responder diante da seleção boliviana. O que pode ser, talvez, positivo para o Fogão, né? Vendo pelo lado do Botafogo, né? A gente nunca torce contra a seleção brasileira, mas caso o Brasil não consiga se classificar para a segunda fase, o Jair naturalmente se apresentaria aí mais rápido, né, no Fogão. Falando em Jair, né, o Tiquinho ontem foi finalmente apresentado no Santos, vídeo oficial, postagens oficiais da equipe da Vila Belmiro, né? Enfim, é sempre triste, né, a gente ver aí um jogador como o Tiquinho vestindo a camisa de um rival, né, rival nacional, que é o Santos, mas vida que segue, ou seja, tá tudo certo aí para o Jair também em breve ser apresentado. O Botafogo está segurando muito, né, essas apresentações. Acho que o Botafogo talvez essa semana aí comece a fazer o pacotão, né, de novidades, o que não aconteceu até agora. Mas é isso, 6-0 para a Argentina, dói demais, galera. Vamos lá. Falando em zagueiro, né, o zagueiro Luiz Segovia, né, o segovão equatoriano, não é mais jogador do Botafogo, rescindiu o contrato de forma amigável. É um dos casos raros aí de jogador que chegou na SAF Botafogo e não emplacou, né? Não deu certo, não deu liga, né? Nunca chegou a se firmar, fez apenas 10 jogos com a camisa do Botafogo, dos quais 7 como titular. Passou pelo RWD Molenbeek, né? Teve aquele período lá de futebol belga dentro da Eagle, depois foi emprestado para o CRB no ano passado, inclusive até teve algumas atuações relativamente boas. Tanto é que o que se fala lá no CRB é que o clube deve tentar contratar o Luiz Segovia de forma definitiva, o jogador de 27 anos, então boa sorte aí para ele, que não emplacou no Fogão, né? Nem jogava, né? A gente lembra que quando ele ainda estava no Botafogo, nem tinha oportunidade, podiam os zagueiros todos estarem suspensos, contundidos, que o próprio Arthur Jorge improvisava alguém e não botava o Luiz Segovia, assim também com os antecessores do Arthur Jorge, né? Galera, vamos falar uma boa notícia, né? Ainda não anunciado oficialmente, mas o atacante Arthur, né, que é um ponta-direita, né, daqueles típicos, né, ele mesmo se define assim como um jogador de velocidade e muito bom no 1 contra 1,
chegou na Cidade Maravilhosa, chegou ontem no Galeão, BTB Esporte estava lá, entrevistou ele, né, que falou que está muito animado de defender e honrar as cores do Glorioso, né, legal, animado aí com o fogão, o Arthur, né, é o famoso aquele pontinha, né, aquele pontinha insinuante, inclusive ele falou que está à disposição, né, para o jogo do dia 2, daqui a uma semana, né, domingo, sem ser amanhã, o outro, porque ele vinha fazendo a pré-temporada lá no Zenit, né? Disse que só não treinou nos 2 últimos dias, claro, até porque a viagem de Doha, né, onde o Zenit está fazendo pré-temporada até o Brasil, é longa, tal. Então só nos 2 últimos dias que ele não treinou, então vem mantendo a forma normalmente. Então com certeza essa semana de treinos lá no Lonier vai deixar o Arthur aí pronto, né, para estrear, se assim for o desejo do técnico, né? Quem será o técnico no dia 2? Carlos Leiria, algum outro nome ou o que falaremos daqui a pouquinho no canal, né? Vamos ver, tá? O tempo tá contra a gente, né? Uma semaninha aí até o jogo do dia 2. Galera, propostas na mesa, tá? A gente tem que falar disso, eu sei que muita gente fica irritada, mas faz parte, o Botafogo chama a atenção, os jogadores do Botafogo chamam a atenção, então a notícia que chega, tá, é que o Igor Jesus e o Cuiabano têm excelentes propostas da Europa, inclusive a proposta pelo Igor Jesus é de um clube ali, top 5 das principais ligas da Europa, né, de um clube, a gente não tem informação do clube especificamente, mas é um dos gigantes da Europa, tá? E a proposta está na casa dos 30 milhões de euros, muita grana, né? Te lembra que recentemente o Luiz Henrique foi para o Zenit por 35, né? E já o Cuiabano, 8 milhões de euros, tá? Cuiabano, tudo bem, não é titular do Botafogo e o Botafogo já vem se preparando há um tempo para uma possível perda, né, em relação ao jogador. No caso, o jogador que interessa ao Botafogo é o Ramon, tá? Lateral esquerdo do Olympiacos, apesar de que o Ramon já estaria em negociações avançadas com o Internacional de Porto Alegre, tá? Igor Jesus, o nosso Kamehameha, já falou várias vezes, está muito feliz no Botafogo, está adaptado ao Rio de Janeiro, quer jogar o Super Mundial pelo Fogão, né? Então, o que eu faria, né? Momento, se eu fosse John Textor, se for inevitável a venda do jogador, pelo menos, mesmo que feche agora uma negociação por esse valor aí que realmente é muito bom, né? Fazer a mesma coisa que o Zenit fez em relação ao... Fugiu o nome agora. Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Segurar o jogador. Olha, vamos esperar que a temporada acabar mais 6 meses. Então eu faria isso em relação ao Igor Jesus de Wendel. Lembrei do Wendel. Vocês sopraram aí, né? Mesma coisa em relação ao Wendel. Segurar o Igor Jesus pelo menos até o meio do ano, né? Se for inevitável mesmo a saída, né? Enfim, galera, vamos lá, vamos ao assunto principal, né? A escolha do técnico. O GE trouxe nessa madrugada, né? Início de noite ali, fim de noite, início de madrugada, de que John Textor está entre 3 nomes para definir quem vai ser o próximo mister do Botafogo. O nome do Vasco Matos foi o primeiro nome aí a ser vazado, né? Informado aí. É o único dos 3 empregado, no caso, lá no Santa Clara de Portugal. O clube português, os dirigentes, já estão, né, cientes, né, do interesse e já estão ali considerando que podem perder o seu jovem e promissor treinador. Beleza? Agora, os outros 2 nomes que surgiram, né, que foram revelados aí pelo GE, são medalhões. São medalhões. Até eu diria que fogem do que o Botafogo vinha fazendo desde a SAF. Por mais que o Luiz Castro já fosse um nome né, bastante conhecido na Europa, Arthur Jorge, de certo modo, lá em Portugal, também um nome comentado, eles não eram medalhões como treinadores. O Textor já falou em outras oportunidades em trazer um grande nome
para ser o comandante do Botafogo, mas pela primeira vez, isso é até surpreendente, né? Surgem dois nomes com bastante fama, pelo menos, né? Então vamos lá. Primeiro nome, Rafa Benítez, tá? Treinador espanhol, 64 anos, tá? Vai fazer 65 agora em abril e com um histórico aí grande, campeão no Liverpool, passagem pelo próprio Real Madrid, né? O último trabalho dele foi no Celta de Vigo, ano passado. Vou até tentar aqui, eu fiz algumas anotações para a gente rememorar essa carreira, que é um currículo invejável, né? Pelo menos os clubes que o Rafa Benítez dirigiu colocam ele realmente numa prateleira aí acima, né? Até do próprio Tata Martino, tá? Real Madrid, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Napoli, Real Madrid novamente, Newcastle e Everton da Premier League, né? Ele começa a sua carreira como treinador logo aos 26 anos, ali em 86, tá? Foi campeão espanhol pelo Valência, tá? Talvez o clube que ele tenha tido mais sucesso, mais títulos, tenha sido o Liverpool, né? Ganhou a própria Liga da Europa, da UEFA, né? Foi campeão na Internazionale, foi campeão no Chelsea, foi campeão no Napoli, e quando eu falo campeão, não necessariamente campeão nacional, né? Levantou algum troféu, e ganhou também a segunda divisão da Premier League, né? Com o Newcastle. Então, um currículo que você não discute em termos de títulos e de grandes clubes na carreira, o Rafa Benítez, 64 anos, tá? Então, técnico espanhol. Agora, a minha única dúvida em relação a ele é justamente isso, a adaptação de um técnico europeu e espanhol, né? Tudo bem que hoje o Botafogo tem vários jogadores, né, que falam espanhol, mas um técnico que aquela coisa da escola europeia, né, no Brasil, né? O quanto que o Brasil vai ser uma surpresa para ele em termos de calendário, de estilo de jogo, né? Esse é o meu único adendo, né? Mas quanto a currículo, a gente não discute. Vamos falar agora do Gerardo Daniel. Sabem quem é Gerardo Daniel? Pois é, Gerardo Daniel Martino, mais conhecido como Tata Martino, um pouco mais jovem, 62 anos, ex-jogador na Argentina do Newell's Old Boys, tá? Teve uma carreira até longa no Newell's Old Boys e que tem passagem, né, a mais marcante do currículo dele, pelo Barcelona. Então a gente está falando do Rafa Benítez, Real Madrid, e do Tata Martino, Barcelona, dois gigantes mundiais, dois gigantes espanhóis, né? Passagens pela seleção argentina em 23 e 24, recentemente na última Copa do Mundo, né, de 22 no Catar, dirigiu o México, né, não conseguiu passar da primeira fase, e o último trabalho dele foi justamente dirigindo Lionel Messi, mais ninguém menos que Lionel Messi, lá no Inter Miami. Foi técnico do Gregory também por lá, né? Na verdade, o início de carreira do Tata Martino acontece no Paraguai, né? Dirigiu o Cerro Porteño, o Libertad, né? Se destacou, chegou à seleção paraguaia também, ou seja, já falei aqui Argentina, Paraguai, México, então um cara também cascudo em termos de seleções nacionais, né? Chegou ao Barcelona em 2013, depois retorna ao trabalho no Barcelona em 2019, nos Estados Unidos foi campeão da Major League Soccer com o Atlanta United em 2018, tá? E o que a gente pode falar mais do Tata Martino, né? Ele não teve assim tantos títulos na carreira, acho que tem 2 vice-campeonatos de Copa América com a Argentina, enfim, mas ele é um técnico que é um pupilo do Marcelo Bielsa, é o Loco Bielsa, né? De um futebol bastante pragmático, adepto do tic-tac, né? E sempre com defesas muito sólidas, né? Então, posse de bola e defesas sólidas, esse é o Tata Martino. Por ser argentino, né? Também é o mesmo idioma, né? Ou quase mesmo o espanhol, o que facilita também o entendimento. Joel Carli, né? Nosso coordenador, os jogadores que falam espanhol, mas eu acho que aí a vantagem, né, pequena vantagem para o Tata Martino é o fato de ser um sul-americano
ou seja, está muito acostumado com esse futebol internacional, né? O fato dele ter passado pela seleção do México, dirigido clubes na Major League Soccer, né? Talvez dê a ele um pouco mais desse entendimento do que pode ser o futebol brasileiro, né? Do que é o futebol brasileiro, melhor dizendo, né? Do que o Rafa Benítez. Mas, gente, não tem como a gente cravar qual que vai ser o melhor nome. De repente, o cara que é menos badalado, que é o Vasco, né? Chega e faz um grande trabalho, né? Então, é difícil a gente dizer aqui. Eu vou deixar para vocês comentar aqui embaixo. Dos 3 nomes, né? Qual que é a sua preferência, né? Não adianta a gente fugir, né? Ontem eu falei, para mim, um bom nome seria o Hernan Crespo, mas não está nessa lista de 3 e, ao que tudo indica, o John Textor vai escolher entre esses 3 nomes nesse final de semana, formalizar a proposta, como o Textor falou, né? Comentei isso aqui esses dias, na entrevista para o Placar, que a hora que ele chegar com uma proposta, o técnico certamente vai aceitar, vai topar o projeto, é porque ele já conversou com os 3 e os 3 assinaram que sim. O treinador do Santa Clara, o Vasco, é o único empregado, né? Mas de repente o Santa Clara, o Botafogo vai pagar uma multa rescisória e tá tudo beleza. Os outros 2 técnicos estão disponíveis no mercado, então é esperar. Acredito numa definição nesta semana que está entrando, né? Agora, se vai dar tempo, né, de qualquer um desses 3 chegar e já assumir o Botafogo diante do Flamengo, aí já é outra história. Acho que o mais coerente talvez seja que esse treinador chegue no mesmo estilo que chegou o Arthur Jorge quando viu a estreia do Botafogo na Libertadores, que não foi boa, né? Que chegou e assistiu das tribunas quando ainda estava o Fábio Matias, né? Eu acho que isso aí seria o mais normal, já que estamos apenas, como eu falei, uma semana, né? Sem ser amanhã, o outro domingo, o jogo com o Flamengo, porque tá nítido, né? Para o John Textor e para o torcedor alvinegro que essa escolha de treinador é uma escolha para a temporada. O jogo do dia 2, enfim, tá muito em cima. Beleza? Galera, ótimo sábado, muito sol, muito calor no Rio de Janeiro, né? Espero que todos estejam bem. Ontem em São Paulo foi brabo, né? Chuva brabíssima. Enfim, é isso. Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário. Quero saber dos 3 nomes. Vamos fazer uma mini eleição aí. Quem que você acredita mais aí pelo currículo que pode ser o técnico bicampeão da Libertadores e tetracampeão do Brasileiro aí, quem sabe? Tamo junto, valeu, abraços.